Boa noite a todos. Eu sou a Joyce Dalmolin e vim dialogar um pouquinho com vocês acerca da atividade proposta em Seminário Integrador. E o texto que eu escolhi, né, para conversar um pouquinho com vocês foi Múltiplas Linguagens na Educação Infantil. A criança sob nova ótica, nova ética e nova estética. Esse texto é da Maria Inês Corte Vitória. E o trecho que eu escolhi, fundamentalmente, vai dizer o seguinte: estimular o desenvolvimento das múltiplas linguagens na educação infantil significa, dentre outros aspectos, desenvolver uma leitura reflexiva e crítica de mundo, catapultado de uma visão de senso comum para um entendimento mais aprofundado da realidade que nos cerca e que causa tanta perplexidade no universo infantil. Recorrer à linguagem artística, corporal, musical, oral, escrita, pictórica, dramática, como forma de estabelecer comunicação com o mundo, é um direito que a criança tem e que a escola deve assegurar. Então, por que eu destaquei esse trecho fundamentalmente? A autora fala do direito, infantil que a escola precisa assegurar, o direito a que a criança tenha acesso a essas múltiplas linguagens. E eu penso que é um direito que todos nós, enquanto sociedade, precisamos também assegurar, não apenas como futuros pedagogos, mas como agentes de transformação, de formação, de subjetividades, de mudança. Então, esse mundo de hoje, esse mundo fechado, de portas fechadas, que proporcionou tantas reflexões, tanta introspecção em todos nós, ele também convida, convoca-nos ao debate sobre esse universo infantil. As famílias estão novamente com suas crianças e isso permite, que um olhar fora da instituição escolar se coloque. A criança dentro de casa, ela pode ser muito mais supervisionada do que em outros contextos. E isso não vinha acontecendo, conforme a gente tem notícias, do universo escolar, as instituições escolares muitas vezes se percebem, se veem enquanto um depósito. Infelizmente, existe uma institucionalização da infância num movimento muito forte e que é contra aquilo que a pedagogia acredita, em termos de desenvolvimento geral, cognitivo, enquanto desenvolvimento de um cidadão. Então, essa parada no mundo, esse tempo de reflexão que é proposto na nossa vida cotidiana, ele abre também para esse aspecto, de a gente se voltar a perceber a que a criança tem acesso diante dos multimeios, considerando que as crianças têm acesso muitas vezes praticamente livre, tanto à internet quanto à televisão e quanto a outros meios, que estão na palma da mão, então, aplicativos, jogos, nos aparelhos celulares. Então, essa criança tem acesso a um universo enorme e limitado, praticamente, de conteúdos. E esses conteúdos, muitas vezes, são refratários, são meramente entretenimento, muitas vezes são equivocados nos seus objetivos ou sequer pensam objetivos para o universo infantil. Então, eu acredito que a criança estando dentro de casa é muito mais possível aos pais, aos adultos responsáveis por essas crianças, refletirem acerca do que está sendo apresentado. A autora vai destacar também nesse trecho do livro o quanto a linguagem humana ela não precisa ser apenas ativa, apenas participativa, apenas utilitária. Ela precisa também ter uma conotação afetiva. E essa conotação afetiva é que vai contribuir na formação das subjetividades, no acesso ao conhecimento legítimo. Então, acho que é um momento de todos pensarmos, o que estamos de fato apresentando para as crianças, e que sujeitos queremos formar no futuro. Os pais precisam novamente, os adultos responsáveis por essas crianças precisam novamente ser os tutores do mundo. Essa função estava muito relegada ao universo escolar. E eu acredito que essa parada permite que as pessoas revalidem o saber familiar também e a condução daquilo que almejam ou não almejam para o universo infantil. O sentido é responsabilidade. E eu gostaria que vocês conversassem comigo, dialogassem para a gente trocar um pouco ideias, o que pensam que vai ser modificado então daqui para frente
principalmente nas propostas em termos de conteúdos, né? Que conteúdos serão trabalhados, né? Eu tenho uma tendência a crer que vai haver uma valorização do ser muito maior diante daquilo que seria a ideia do mercantilismo, né? A ideia de mercadorias, a ideia do ter, né? O ser vai se sobressair e a gente vai ter que mudar muito o foco daquilo que se espera, né? Então, convido todos para conversarmos um pouquinho sobre os rumos da educação e no que nós vamos pautar a nossa aula, as nossas temáticas e como isto vai se consolidar efetivamente.